Juventude Concade, seja bem-vindo ao nosso segundo podcast. Olha só, chegamos ao segundo podcast e nós estamos muito felizes por estar aqui, realizando esse sonho, esse objetivo, principalmente aqui ao lado desses dois homens aqui que são homens de Deus, são amigos, e eu quero aqui agradecer a sua presença e pedir para você fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado nesse podcast. Amém. Juventude Concade, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar com vocês em mais um episódio. E vocês já conhecem, já sabem quem é, né? Do último episódio nós já nos apresentamos, mas eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. É com muita alegria, com muita honra e muito carinho que nós queremos receber aqui o pastor Maicon Jones. Pastor Maicon, que é um grande homem de Deus, ele hoje lidera a juventude da região de número 5. Escuta isso aqui, nós não estamos aumentando nem inventando, mas ele lidera jovens e adolescentes há aproximadamente 17 anos. Só líder da região de número 5. Pense no tanto de história. Já está quase sendo maior de idade, né? É verdade. A liderança. E da região de número 5, ele é líder há 10 anos de jovens, né? Da juventude, ele da região de número 5. Seja bem-vindo, pastor Maicon. É uma honra tê-lo aqui conosco nessa oportunidade. Amém, e ele trouxe a rima hoje, porque pra quem não sabe, ele já cantou rap gospel. E aí, mano? Pastor Maicon, vai ter uma rima pra gente hoje? Não, a rima ficou no passado. Infelizmente hoje eu não consigo mais. Mas a paz do Senhor, fico muito feliz, honrado de estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês. Deus abençoe pastor Rodrigo, pastor Davi. Muito obrigado pelo convite. Amém. Pastor Maicon, nós estamos aí no Concade, organizando já o Concade de 2026, e ele tem por tema legado, né? E a gente está conhecendo um pouco mais das pessoas que são envolvidas com o Concade, que nos ajuda, que nos auxilia, né? Você tem muita história para contar, 10 anos aí à frente da região de número 5, é muito tempo. Às vezes eu fico me perguntando o que fez você ter tanta resiliência para ficar 10 anos assim à frente de uma região, liderando, porque muitas das vezes não é fácil, mas eu quero começar aqui, a gente quer começar falando um pouquinho da origem, né? Eu sei que você cresceu lá na Assembleia de Deus do Riacho Fundo 1, né? E eu queria saber de você, como é que foi a sua adolescência, a sua infância? Você cresceu na igreja, sua família é da igreja? Como é que foi essa história aí, desde lá do início mesmo? Bem, nós chegamos no Riacho Fundo 1 vindo da Vila Telebrasília, né? Então, quando a gente chegou no Riacho Fundo, meu pai e minha mãe, eles não estavam na igreja, eles estavam afastados. E eu comecei a ir para a DEF, né, para a igreja do Riacho Fundo 1, na época o saudoso pastor Délio Feitosa era o nosso pastor. Então, ali eu fui acolhido e com o tempo, por conta de estar indo para a igreja, meus pais retornaram para Cristo. Então, eu cresci ali na igreja do Riacho Fundo 1, fiquei lá mais ou menos dos 7 até os 18 anos. Então, tem muita história ali também. Foi uma infância muito boa. A gente teve muitos momentos, muitas histórias marcantes ali. Tem um pouquinho de suor nos mutirões que foram feitos ali para construir a igreja, porque quando a gente chegou lá, era uma igreja de madeirite, né? Então a gente viu a evolução da igreja mesmo, a construção. Então comecei ali no departamento infantil com 9 anos. Eu comecei a tocar, né? O Almi, que era o nosso líder de jovens na época, me inseriu nesse contexto musical que foi muito bom, muito produtivo. E já dali eu já comecei a andar com os jovens. A gente não tinha um departamento de adolescentes, né? Não era tão estruturado assim. Então, das crianças praticamente eu já fui para os jovens. Comecei a andar com eles com os 9 anos. E com 12 eu batizei nas águas e permaneci no grupo de jovens ali. Então, muito bem lembrado. Eu esqueci de mencionar que o pastor Maicon, além de todo esse gabarito que nós mencionamos aqui, também canta, irmãos. Também é do Ministério de Louvor. Até os dias de hoje, viu? Até os dias de hoje. E, pastor Maicon, o pastor Davi perguntou aqui um pouco acerca da sua infância, né? Olhando para hoje, você acredita
que aquele adolescente, aquela criança daquele tempo imaginava que você estaria aqui hoje, pastoreando jovens, liderando jovens, auxiliando ali o seu pastor, tendo, assim, vamos dizer, uma relevância, construindo um legado? Você se imaginava estar aqui hoje contando um pouco da sua história? Olha, eu não imaginava que chegaria tão longe, né? Assim, não imaginava tudo isso. Mas desde cedo, a gente via Deus já trabalhando, né? Então, já tinha um anseio muito grande, um desejo muito grande de trabalhar na obra. Eu comecei muito cedo a trabalhar na obra, a trabalhar com jovens, né? Então, assim, realmente eu tive um período sempre na presença do Senhor, sempre buscando, e eu vi Deus agindo. Ele viu um anseio do meu coração e ele agiu. Eu acho que eu estava alinhado no propósito dele, né? Então, isso que fez a diferença. E chegar tão longe é tudo por ele, né? É ele que faz isso. Interessante. Muito tempo assim envolvido, principalmente com jovens e adolescentes, né? Tenho certeza que você tem muitas histórias para contar, pastor Maico. E assim, querendo ou não, são histórias que marcaram a sua vida. Você poderia compartilhar pelo menos uma ou duas histórias aí que marcaram a sua vida, a sua experiência ao longo da liderança na juventude? Pastor Davi, vou passar uma história que foi a principal, que foi a minha. A minha história trabalhando com jovens foi num contexto que foi pouco provável, vamos dizer assim. Eu cresci na igreja ali, só que eu passava períodos, né? Então eu tive ali períodos que eu estava bem, períodos que eu não estava tão bem. E chegando no ensino fundamental ali por mais ou menos quinta série, mais ou menos quinta, sexta série, eu comecei a andar com os meninos na escola que eram ateus. Sim. Então, devido àquela falta de conhecimento, falta de base, Sem maturidade. sem maturidade, vacilei de não conversar com os meus líderes, de não procurar um conselheiro, né? Começou a entrar aqueles pensamentos do ateu na minha cabeça. E aí, o tempo foi passando e eu virei um ateu dentro da igreja. E o tempo foi passando, eu passava períodos bem, períodos mal, e eu não era daquele de ficar um pé dentro e outro fora. O período que eu não estava bem, eu realmente não ia para o culto. Então eu passava de 2, 3 meses sem ir para o culto, voltava, ficava ali 5, 6 meses bem, orando, buscando, mas não ficava nesse meio termo, ou eu estava dentro ou eu estava fora. E com 15 anos, já com outro pastoreio, né, que já era o pastor Donizete, ele me convidou para ser vice-líder de jovens. E eu aceitei, ainda que sendo um ateu dentro da igreja. No dia da posse, ele fez um evento fora da igreja. Foi um evento numa chácara. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você era um ateu dentro da igreja. Dentro da igreja. Uau. Por mais que eu vivenciasse e visse o agir de Deus, eu continuava sem conseguir acreditar, entende? E continuava incrédulo de que ele poderia fazer. Exato. Vendo ele fazer, mas não Isso. acreditando. E aí eu fui para aquele evento no dia de posse, subi naquele palanque, e naquele palanque eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu vou aceitar, mas se o Senhor não me mostrar que o Senhor existe até março, daqui 3 meses, eu vou sair da igreja e eu não volto mais. Loucura, né? Porque quem somos nós para falar uma coisa dessa para Deus? Mas eu fui muito sincero com ele. Sim. Muito sincero. Falei, o Senhor me mostra ou eu saio. E assim, eu passei aquele final de ano meio que fazendo a despedida do mundo. E os meus amigos sabiam como que eu era. Só que aí chegou dia 1º de janeiro. E aí a chave virou. Mudei da água pro vinho. Aí eu foquei mesmo. Falei, Deus, é pra ti. E comecei, fui fazendo. E me entreguei, esqueci daquilo que eu tinha orado. Esqueci completamente. Fui e comecei, ajudando nos ensaios, escola bíblicas e tudo. Escola bíblica, tudo eu comecei do zero. Era a primeira vez que eu estava mexendo com liderança, não sabia. Meu líder, o Newton, na época, me auxiliou, me ajudou em tudo. Ele pegou pela mão assim, Mike, isso aqui é a revista da escola bíblica, começa a preparar a aula assim, assado, você tem que orar, tem que jejuar, vai buscando informações, e ele foi me ensinando tudo. E passava a noite, só para vocês terem ideia, na primeira aula da escola bíblica, a revista toda, eu passei em 15 minutos. Em 15 minutos eu falei a revista toda, do texto, do título, do textual até o final, da conclusão, foi em 15 minutos.
Aí meu líder pegou e falou, não, vamos lá, gente, tá, vamos abrir a revista novamente, com aquele cuidado, aquele carinho, vamos lá. E aí foi passando tópico por tópico. Então, assim, desde lá eu tô aprendendo, até hoje eu tô aprendendo. Mas foi tudo do zero. E aí fui nessa pegada. Só que o tempo passou, os dias passaram, e eu já estava me sentindo bem. Alguns amigos deram uma afastada, porque achou que era um fogo de palha, falou, não, isso aí... Algumas pessoas, você tá perdendo seus amigos, porque o pessoal viu que realmente eu deixei o velho hábito e fui realmente servir a Deus de verdade. E aí entra o CONCAD na história. Nesse testemunho entra o CONCAD. Por quê? CONCAD naquele ano foi no início de março, dava exatamente os 3 meses, e eu não me lembrava do que eu tinha orado no púlpito lá no dia da posse. Quando eu cheguei no CONCAD, aí os pastores mandavam, né, os obreiros para colaborar, assim como acontece agora. Sim. E naquele dia eu já era auxiliar, porque eu me envolvi tanto que o pastor viu como que estava e já me chamou para auxiliar e tal. E aí eu fui. Passei a noite na porta do alojamento feminino. No outro dia de manhã, quando o pessoal estava tomando café, eu voltei em casa, tomei banho e desci para o culto do período da manhã. E ali Deus fez algo sobrenatural, porque foi uma manhã maravilhosa. Assim como acontece hoje, mas foi uma manhã cheia da presença de Deus. E no final do culto eu estava tão cansado que o pastor pediu para todo mundo levantar, para encerrar o período da manhã, e eu não falei, não, Deus, eu não vou levantar, vou ficar aqui. Mas eu orei. E naquele momento, Deus não precisou usar profeta, Deus não precisou trazer alguém perto de mim para falar. O próprio Deus falou comigo naquela manhã. Uau! E aí eu senti a presença dele e eu ouvi aquela voz, assim, não foi audível, foi interno. Sim. Aquela coisa que preenche o seu ser de uma forma sobrenatural. E aí, daquele dia em diante, aí eu me motivei ainda mais. Só que, por incrível que pareça, eu só lembro dessa oração do púlpito que eu fiz, só fui lembrar isso há uns 7 anos atrás. Eu nem me recordava que eu tinha dado esse ultimato, entre aspas, para Deus. E Deus, ele agiu de misericórdia, como sempre, né? A graça, a misericórdia dele. E aí, desde então, eu estou trabalhando com jovens. Que bênção, história, hein? Que história. E, pastor Maico, o senhor falou que ficou nessa questão de um ateu dentro da igreja. Teve algum momento assim que você realmente assim, se afastou? Porque numa das nossas conversas você falou acerca de uma soberba, né, que você teve ali, em uma queda que você teve, quero dizer um afastamento, sim, né, da presença de Deus. E como é que foi isso? Eu tô perguntando isso, galera, porque para que vocês possam compreender que nós que aqui estamos hoje na coordenação, pastor Michael, pastor Davi, fazem parte da coordenação do CONCAD, nós não somos e nem fomos perfeitos. Não, de forma alguma. Nós tivemos, pelo contrário. Pois é. Nós tivemos momentos em que nós realmente quisemos parar e estamos falando isso, não é nem com alegria, mas é para que você possa compreender que talvez você está me ouvindo e está afastado, talvez você está desanimado. Nós passamos por isso. Pastor Mike está aqui contando o legado dele, a história dele. Eu queria ouvir um pouquinho dessa sua queda, acerca dessa sua soberba, né, que você teve no momento. Conta pra gente como é que foi. Pastor Rodrigo, foi um período maravilhoso, né? Aos 15 anos ali que eu fui convidado para ser líder, e aí passaram um tempo, 16 anos, já foi uma outra diretoria, mas continuei auxiliando, continuei servindo. E aí, mais para frente, eu entrei diretamente na liderança, sendo o primeiro líder, né? Estando ali mais à frente. E aí começou a vir a questão da soberba e da falta de busca da presença de Deus. Entrou o comodismo. Fiquei acomodado, as coisas davam certo. Planejava fazer alguma coisa. Não, vamos fazer um culto com os jovens? Vamos fazer o culto. Vamos fazer uma saída? Saía. Vamos planejar um louvorzão? Fazia o louvorzão. Quem vamos chamar? E as coisas fluíam, dava certo. Ia preparar a aula para a escola bíblica. No início eu preparava a aula, eu ficava a semana estudando. Você estava no automático. Já entrou no automático. Entrou no automático. Preparava a aula, às vezes, no auge, quando eu estava com muito fervor, eu passava quase a madrugada preparando a aula da escola bíblica do outro dia. Quando chegou nesse período, eu olhava a revista, dava aquela folheada, não, isso aqui tá tranquilo. E aí ia, no automático. E aí, parei de orar, parei de ler a Bíblia, parei de buscar, de jejuar. E
Ali o velho homem, ele foi voltando à tona. Só que aos poucos, né? De uma forma bem delicada, bem tranquila. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Embrapa, era estagiário lá, e depois o nosso expediente ia até às 17 horas. Na época eu estudava na faculdade evangélica. Então eu ficava até às 17 no trabalho. E depois do expediente, o pessoal do trabalho ia para um barzinho e chegava lá e eles bebiam. Eu falava, não tem problema, eu sou cristão, mas não sou careta. Eu posso ir com eles também. Chegava lá, dificilmente tinha dinheiro, né? Então eu ficava só observando eles ali, pediam uma água e tal. Às vezes pediam um refrigerante, dava meu horário, pegava o ônibus, ia para a faculdade. Só que com essa diminuição de oração, de jejum, de busca, chegou um dia que eles pediram um copo para tomar a cerveja deles e eu pedi mais um copo também. E ali eu caí. Comecei na bebida e aí depois caí, saí de vez. Um abismo chamou outro, Um abismo né? chamou outro abismo. Então eu fiquei 5 anos afastado da presença de Deus. 5 anos. E durante esses 5 anos, não vou dizer para você que eu senti aquele vazio. Quando você chega em casa, você sente aquele vazio. Não sentia. Mas uma coisa eu sofria muito quando eu vi a igreja em si e os jovens que eu já liderei. Aí eu via os jovens que às vezes um mudando de igreja, o outro enfraquecendo também na fé e saindo. E aí isso me fazia sofrer muito. Isso me doía quando eu via que não tinha um músico, porque eu toco um pouco de bateria, então às vezes eu via que o baterista, que não tinha baterista, e aí aquilo me doía, vendo as pessoas tendo que dar aquele jeitinho, arrumar um que tocava mais ou menos e colocar ali. Aquilo sim me fazia sofrer, mas foi um tempo em que me serviu. Hoje eu vejo que me serviu, porque algumas lições eu tirei de tudo isso, né? Eu vejo que eu era um líder muito ingênuo. Às vezes eu olhava e via a pessoa dando glória, a pessoa participando de tudo, e com o tempo, depois que eu saí, eu vi que nem todo mundo era realmente daquele jeito que demonstrava durante os cultos. Havia algumas pessoas que estavam andando em duas vias. Então, foram coisas assim que doeu, mas hoje serve muito de aprendizado, né? Eu sei que nesse momento de queda, Maicon, todos nós já passamos por isso, e por isso você que está nos assistindo, que é jovem, quem sabe sente esse momento de fraqueza, entenda que você não é a fase que você está vivendo e que você pode viver uma virada de chave, Sim. um novo tempo, né, na vida. Assim como o Maicon. O Maicon teve esse momento de queda e hoje está aqui, é um pastor, é vice-pastor lá na igreja que congrega, é líder de jovens. Você poderia compartilhar conosco qual foi o momento assim que virou uma chave e você começou novamente a voltar para a presença do Senhor, a ter sede, ter fome, por buscar mais de Deus? Algo aconteceu? Como é que foi? Davi, o que aconteceu foi graça. Foi um favor que eu não merecia. Durante esse período eu voltei várias vezes para Cristo. Eu cheguei a ir na igreja, cheguei a reconciliar, levantar a mão, e aí parecia que a coisa ia engrenar. Só que chegava um período que aquela força ia diminuindo de novo, a dificuldade de deixar as coisas que estava fazendo, porque Jesus ele manda a gente ir da forma que a gente está. E eu ia, só que não tinha força. E aí eu voltei, recuei e caí várias vezes. E a vez que eu voltei mesmo, que eu firmei, eu não reconciliei. Eu senti vontade de ir na igreja do pastor Valdemir, que tinha sido meu pastor lá no Riacho Fundo 1, tinha sido co-pastor lá, e ele estava pastoreando a Dessan 317, e o pastor Eli Souza estava pastoreando a 410, a 415 da Santa Maria. E aí eu fui lá na 317, o pessoal estava precisando, e vendo que estava faltando músico, precisando de algumas coisas para ajudar na igreja, falei, não, vou ficar aqui que aqui eles estão precisando mais. Fiquei lá, e Deus abençoou e honrou muito. O tempo passou, não ficou nem um ano, o pastor Valdemir foi substituído. Saiu da igreja, o pastor Zéias foi pro lugar dele e eu não cogitei de acompanhar. Fiquei na 317 e Deus foi trabalhando, saiu o pastor Zéias, aí o pastor Paulo Até Ribeiro, hoje lá. e até hoje eu tô lá. Uhum. Então assim, eu costumo dizer que é a graça de Deus. É a graça de Deus, eu não merecia.
Eu não mereço, na verdade. Mas ele me alcançou de uma forma que eu não consigo nem te explicar. Eu só sei que ele me trouxe de volta e me firmou nele. Então... E, Pastor Michael, diante desse seu testemunho pessoal e desse seu legado, né? O propósito desse podcast que nós estamos gravando é contar histórias, legados. E eu acredito que tem pessoas que estão nos ouvindo hoje que de repente estão numa situação parecida com o que você viveu. Pode ser um ateu dentro da igreja, né? Eu confesso a vocês que aqui estão, vocês que estão nos ouvindo também, que em alguns momentos da minha adolescência, de juventude, eu olhava para o céu e perguntava: Deus, será que Deus existe mesmo? Eu acho que todo mundo já se fez, por isso, né? Já se fez essa pergunta, ou talvez alguém que está ali afastado, tomou aquele primeiro copo de cerveja, de algo assim, de repente um abismo chamou o outro. Que conselho você daria para esse jovem, para esse adolescente que foi participante assíduo do CONCAD anos atrás, que foi visitado pelo Espírito Santo? Que conselho você daria para ele voltar? Porque o senhor passou por isso, né? Você passou por isso, você sabe o que é dar uma idazinha lá fora, né? E sabemos que não é fácil voltar, né? Sempre tem esse discurso de que sair, vamos dizer assim, é fácil, né? Voltar é que é difícil. Que conselho você poderia deixar aí para esse jovem, para esse adolescente? Pastor Rodrigo, o filho pródigo ele teve coragem de ir, mas ele também teve coragem de voltar. Então, olha aí. Tem que ter coragem para voltar também. Não é tão simples. Porque assim, se a gente falar pro jovem que o mundo não tem nada para oferecer, é uma mentira. O mundo tem muito a oferecer. Só que são coisas que vão alimentar a sua carne. Vai te trazer um prazer momentâneo. E no final das contas, a Bíblia também fala que o jovem, olha, você pode andar segundo o desejo do seu coração. Mas lembre-se que você vai prestar conta. Deus vai trazer juízo sobre isso. Então, poder ir é uma escolha. E mais uma coisa eu posso garantir, que são coisas passageiras, que não vão trazer a alegria plena que só Jesus Cristo pode dar. Eu passei e não indico a ninguém que tenha que passar para aprender. Eu acredito que os nossos jovens são bem inteligentes para não precisar passar por aquilo que eu já passei para comprovar o que eu já vou falar. Estar em Cristo é muito melhor. Sim. Então, assim, ter humildade diante de Deus, pedir graça, pedir perdão e pedir força a Ele para deixar os velhos costumes, que também não é fácil. Muitas das vezes ter que negar uma amizade, ter que negar um hábito que você vai criando, mas a graça e o sangue de Jesus Cristo pode nos libertar. A graça que nos alcança, que nos constrange, e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos direcionar. Ele sempre direciona e ele vai começar a apontar. É só você dar o primeiro passo. É só você dar o primeiro passo e deixar que ele faz todo o resto. Ele que vai te mostrar, não precisa ninguém te falar quem é a amizade que você tem que abandonar, porque o Espírito Santo vai te mostrar, vai abrir seus olhos espirituais, vai te mostrar aquilo que realmente agrada a ele e o que não agrada. É pela palavra, é buscar. Eu tô fraco, eu não tô conseguindo, mas é hora, leia a palavra, porque a palavra é a nossa bússola. E ela vai direcionar, ela vai mostrar, ela vai apontar. Então, assim, às vezes a gente pensa que precisa de outra pessoa pegar no nosso braço, mas se entregar nas mãos do Senhor, lógico que é preciso de um apoio de um amigo, alguém, mas se entregar nas mãos do Senhor, Ele faz o resto. Eu tive amigos que oraram por mim, eu tive amigos que pegaram na minha mão, mas para voltar, por incrível que pareça, eu voltei em um ambiente que eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém na Adessan 317. Eu conheci só o pastor Valdemir, mas da igreja em si, eu não tive ninguém para me puxar pelo braço. E Deus ainda assim usou de misericórdia. Então, se entregue ao Senhor por inteiro. Meu conselho para o jovem que está nessa situação, se entregue ao Senhor por inteiro e confie nele. Se agarre nele que ele vai fazer o restante. De fato, isso é muito importante e muda a nossa vida, né? Quando nós nos entregamos por inteiro para viver o propósito que Ele tem para nós. Mas ao longo dessa conversa aqui, você falou que chegou um momento que você perdeu o interesse por orar, por ler a Bíblia, por jejuar, né? E consequentemente foi perdendo a sua intimidade, o seu desejo, a sua vontade de se envolver na igreja e por aí vai. Mas para você, eu queria que você falasse para nós qual a importância de ter uma vida de intimidade com Deus. E além disso,
como você considera que nós devemos nos esforçar para estarmos em intimidade com Deus? Bom, a intimidade, ela é muito pessoal, né? Ela é muito pessoal e é uma coisa que vai sendo adquirida gradativamente. Eu vejo assim que a intimidade, não adianta, por exemplo, eu querer falar para você, Davi, sobre o pastor Rodrigo, por mais que eu te explique como é o meu relacionamento com ele, como que é a nossa conversa, como que ele é uma pessoa boa, como que ele age com os filhos dele. Não adianta eu querer te passar isso, mas você mesmo tem que conhecer o Rodrigo e tem que ver isso com seus próprios olhos. Provar e vede que o Senhor é bom. Provar e vede que o Senhor Provar e ver. Exatamente. Então, assim, por mais que eu te dê uma referência, mas é totalmente diferente quando você mesmo vai lá e tira a sua própria conclusão. Porque se você se basear somente naquilo que eu falo, se outra pessoa chegar e te contar algo diferente do que eu te contei, corre o risco de você acreditar na outra pessoa. Mas a partir do momento que você tirou a sua própria conclusão, aquilo muda completamente. Então a intimidade com Deus é você se entregar de verdade, de corpo e alma. É você colocar sua confiança nele, falar com ele e ouvir. Isso muda tudo. Porque a partir do momento que você começa a ter esse relacionamento de conversar e ouvir a ele, tudo muda. Por exemplo, às vezes a gente observa, poxa, tanto tempo o pastor Michael já está na 317. Eu tenho mais tempo de Adesanya 317 do que de Riacho Fundo 1. Por que eu nunca saí de lá? Eu moro a 22 quilômetros de distância da igreja. Só a ida, fora a volta. Fora quando às vezes vai deixar um irmão, fazer alguma coisa. Então, são 22 quilômetros. Por quê? Em 10 anos fazendo esse trajeto. Sem receber ajuda de custo, sem nada. Por conta própria, por amor. Por que tudo isso? Porque eu entendi o propósito. Eu entendi quem é Deus, eu conhecendo a Ele. Corta um pouquinho. Ai, Deus. Aleluia. Você provou e viu, né? Eu provei e vi o quanto Deus é bom. Por que fazer tudo isso? Porque eu tive aquele encontro com Ele no Concade. Eu tive aquele encontro e aquilo ali mudou minha vida por inteiro. Tudo que a gente faz, quando a gente coloca nas mãos dele, esse relacionamento que a gente vai desenvolvendo na presença dele faz toda a diferença. Quando a gente entende ele, conhece ele de verdade, nada vira um jugo, nada vira um fardo. Por mais que seja difícil, você consegue. Porque você conheceu ele de verdade. Hoje não pode falar, igual no contexto acadêmico, muitas das vezes o professor ele chega para você e fala assim que hoje, né, principalmente, que Deus não existe, que confronta muitas das vezes, mas a partir do momento que eu tive a minha própria experiência, isso faz a diferença. A minha intimidade com Deus faz a diferença e nada disso vai me abalar. Então isso é fantástico e é só Deus que faz isso na nossa vida. Sensacional, pastor Michael, sensacional essa história que emocionou aqui a todos nós. E é muito bom a gente poder ter referências, viu, juventude? Um outro grande propósito desse podcast, Concadcast, é nós mostrarmos para vocês que vocês têm referências próximos de vocês. Tá perto, né? Tá perto. Não precisa ter apenas referência, e com todo o respeito, né, pastor Rodrigo? Referência de pessoas que estão longe, né? A gente vive uma crise de referência onde a gente valoriza mais quem é famoso no Instagram, Exatamente. no YouTube, onde a gente ouve ministrações e se sente edificado por eles, mas a gente não aprende que possa ser edificado por você que está próximo de mim, Exatamente. pelo Michael, ou por qualquer pessoa, né? Esses dias eu ouvi uma história, só compartilhar rapidinho, de uma pessoa que virou para mim e falou que o discipulador dele era o Theo Hayashi. E nada contra o Theo Hayashi, ele é um grande homem, um grande exemplo, sim. uma grande referência, mas eu me questionei, você apertou já a mão do Theo Hayashi? Você já teve um tempo de mesa com ele?
uma conversa, ou só o que ele ministra no YouTube já é o suficiente para você dizer que ele é o seu discipulador. E às vezes tem um líder lá que está batalhando, orando, tentando se aproximar dele, tentando ajudar ele, ou pagando preço por vocês. Isso. E a gente não valoriza, né? Então, assim, esse é o segundo podcast e desde o primeiro, a gente que está aqui tem sido impactado por cada uma das histórias. Então, a ideia é que você que está nos assistindo também seja muito impactado por tudo que a gente está vivendo e tem como exemplo perto de nós. Essa intimidade, pastor Davi, só para falar um pouco mais sobre essa questão da intimidade, a gente está sensível, falar com Deus e estar disposto a ouvir aquilo que Deus tem para dizer, mesmo que às vezes seja um não. É verdade. Exatamente, eu sempre falo isso, que ouvir o não de Deus ainda é bom, porque você está ouvindo Deus falar. Quando você não ouve nem o não. De novo o trem aperta. Aí a rocha. Essa questão do tempo que eu tô ali na Descent 317, não vou dizer que não teve vezes que deu vontade de sair. Poxa, tantas igrejas tem mais próximo, até mesmo do nosso campo. Sim. Tantas igrejas ali, eu moro no Guará, então tantas igrejas que tem ali próximo. E aí eu lembro de uma vez de um conselho que eu ouvi do meu pai, Deus usou meu pai para falar. Falei, conversando com ele, né? Pai, tô pensando em sair e tal. Ele falou, Maico, vou te dar um conselho. Ele falou, olha, pedra que muito anda, não cria lodo. Aí eu falei, ué, como assim? Aparentemente parecia que era meu pai falando, mas depois eu entendi que era o próprio Deus falando comigo. E a partir daí, eu aprendi que a gente tem que ter raiz onde a gente tá. Isso seja em toda a nossa vida, né? Porque a gente vive numa sociedade que hoje em dia, cada dia tem menos apego com tudo. Se você tá num emprego que não tá bom, você sai. Se você tá numa igreja que você acha que não tá boa, você não ora, não pede direcionamento a Deus e você sai. Ou se você tá num relacionamento que não tá te agradando, até mesmo casamento, infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas que casam naquela filosofia de vou casar, se não der certo, eu separo. Então, assim, cada dia são pessoas menos constantes, que têm menos raízes, e quando você passa a ter intimidade com Deus, quando você passa a ouvi-lo, nesses mínimos detalhes ele fala. Aí, por exemplo, nessa questão de mudar de igreja, eu já pensei em mudar de igreja algumas vezes. Pela distância, por uma série de fatores, mas quando eu chego para falar com Deus, e aí entra a questão da intimidade de você ouvir o seu pai e saber que ele tem o melhor para você, falou, não é o tempo. Por último, antes do pastor Marcos Alcântara chegar, já estava tudo definido para sair também. Ia sair da Descent 317. Pastor Marcos chegou, e aí, diretoria que ia entregar agora em janeiro, por favor, fiquem até fevereiro, porque eu preciso conhecer os irmãos. Falei, 2 meses a mais, 2 meses a menos, tá tranquilo, vamos aguardar. Quando chegou perto de fevereiro, o pastor Marcos falou comigo, com a Bruna, falou, olha, eu preciso que vocês me dêem uma resposta se vocês vão ficar ou vão sair, porque a gente tem que montar a nova diretoria. Ok. Aí chegou, ele falou, até domingo eu preciso dar resposta. Deu domingo à tarde, entrei no quarto com a Bruna e a gente começou a conversar. Pastor Rodrigo, citamos alguns exemplos, alguns versículos e tal. Não, vamos entregar, Deus falou com você? Não falou. Falou com você? Não, Deus ainda não falou. Então, amém, então vamos entregar. Se ele não falou nada, vamos entregar. Fomos pro culto. Chegou na hora do culto, o pastor Marcos começou a ministrar a palavra. Quando terminou a palavra, tudo que a gente falava dentro do quarto, ele falou na hora da pregação. Até os versículos que a gente usou de exemplo, ele falou. Ele falou. Aí eu olhava pra Bruna, a Bruna só olhava pra mim, baixava a cabeça. Quando terminou o culto, a gente se encontrou no corredor, só falou, vamos lá então falar pra ele que a gente vai ficar. Porque Deus já tinha dado a resposta ali. Você sentiu então, aquilo como já uma confirmação. Uma confirmação, então, só que a gente precisa ter essa sensibilidade. Sim. E esse contato, essa sensibilidade a gente vai ter a partir do momento que a gente realmente se entrega. Que a gente deixa ele ser, porque ele é soberano, só que ele não é invasivo. O nosso Deus, ele é um Deus sensível. Então, se você se coloca na presença dele e deixa ele fazer o que ele quer, é totalmente diferente. Às vezes você pode até conquistar alguma coisa indo pela força do seu braço, mas se ele for na frente e se ele estiver direcionando, você vai conquistar, vai ser muito melhor e você não vai ter esse desgaste. Você vai ter uma proteção, você vai ter uma alegria, você vai ter uma paz que só ele pode dar. Então é ele que faz isso, é ele que traz essa intimidade, é ele que tem que ser a fonte da nossa vida e a base de tudo.
Perfeito, perfeito, Pastor Michael. E assim, trazendo agora mais um clima de leveza aqui, né? Já passamos aqui a parte que ficamos emocionados, né? Com essa bela história, esse belo legado que está sendo construído pelo Pastor Michael. Pastor Michael, que história é essa que você cantava rap gospel? Onde foi que você arrumou isso? Qual foi a rima que você trouxe pra gente aí hoje? Pastor Rodrigo, rima ficou no passado. É. Hoje em dia não sai nada. Mas como que foi essa história? Como que surgiu? Bom, na adolescência ali, 12, 13 anos, tem um amigo chamado Marcelo, e o Marcelo ele teve a ideia da gente fazer um grupo de rap gospel. Então foi uma coisa assim, para aquela época, mais de 20 anos atrás, você imagina como que era, né? A Assembleia de Deus era muito mais tradicional. Mas o pastor dele, ele foi muito sábio, ele não perdeu os jovens dele. Ele apoiou. E aí, às vezes, eu lembro que dia de domingo, às vezes o culto tava fluindo e a gente, pastor, deixa de cantar. E aí, ele deixava um culto sem cantar, 2, aí no terceiro culto ele ia lá e liberava. E a gente louvava, né? Então, assim, eu conheci um pessoal do movimento hip hop gospel, da MHG. Então, esse encontro, ele era na Núcleo da Fé que tinha no CONIC. No CONIC ali tinha um cinema, ele foi desabilitado e aí virou uma igreja. E ali a gente tinha um encontro do pessoal do movimento hip hop gospel. E foi um período muito bom, e hoje eu vejo o tanto que assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu consigo enxergar, porque por mais que tem gente que não gosta do hip hop, que não gosta do pagode, que não gosta do forró, mas hoje nós temos bandas em todos esses nichos. Sim. Nós temos, às vezes, até questão de igrejas, tem uma igreja que é neopentecostal, a parede preta, uma que tem isso, tem aquilo, tem uma prancha no púlpito. E muitas das vezes, como assembleianos que nós somos, às vezes a gente olha e talvez a gente não consegue enxergar o tanto que Deus está trabalhando. Porque, assim, essas igrejas, esse pessoal desses movimentos, eles conseguem atingir um público que eu, como assembleano tradicional que eu sou, eu não consigo chegar. Às vezes o pessoal do rap, ele consegue chegar num público que se eu chegar lá do jeito que eu tô aqui, ou se eu chegar lá de terno e gravata, eles não vão me ouvir. Eles não vão me dar aquela atenção. Então eu vejo que Deus, ele tem a forma dele de trabalhar, né? Eu vejo ali a questão do apóstolo Paulo ali, de desfazer de tolo, de louco para ganhar os loucos, os tolos. Eu vejo ali o que a Bíblia meio que ensina ali, né? Então, assim, foi um período muito bom de aprendizado. Vi muita gente realmente sendo usado por Deus no meio daquele povo. E que parecia que às vezes a gente julga e fala, não, o Espírito Santo não tá ali. E tá. Na simplicidade deles, no jeito deles, mas tá. Eu via gente que cantava e em cima do palco mandava uma rima. E aí, quando ele descia, ou lá de cima mesmo, quando ele terminava de cantar, que ele começava a ministrar, até a linguagem dele mudava. Tinha um rapaz chamado Rubinho, que ele era o líder. Quando ele começava a ministrar a palavra, mudava completamente. Você via que até a linguagem dele, ele não falava uma gíria durante a ministração. E eu via a palavra penetrar mesmo, entende? Porque é a palavra que liberta. E eu via transformações de vidas. E é a multiforme graça de Deus, né? A maneira como ele tem para operar e para alcançar pessoas que muitas das vezes a gente não vai alcançar, né? O próprio apóstolo Paulo falou, né? Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Então, muitas das vezes é a maneira que Deus tem de nos capturar. E também, né? Às vezes até de capturar o seu coração para estar na presença, né? Porque às vezes era o que te chamava atenção naquela época. Então foi a maneira de Deus de falar assim, você não gosta disso? Então eu quero que você seja usado através disso dentro da igreja. Isso é fantástico, pastor Davi, porque é o seguinte, Deus, ele usa tudo que você tem. Então, eu já queria trazer até essa palavra para você que é jovem, para você que está fraco, para você que passou por alguma situação igual essa que eu passei. Tudo que você vive e tudo que você está experimentando agora vai servir. Deus vai usar essa bagagem. Não que ele queira que você continue da forma que você está, mas o que você já passou, ainda que seja um trauma, ainda que seja uma dificuldade espiritual, financeira, o que quer que seja, isso vai se tornar em um grande testemunho e você vai conseguir usar isso em prol do reino. Porque, no caso, quando eu fui ateu, pouco tempo depois, já quando eu estava liderando, apareceram jovens que estavam passando pelo mesmo problema que eu.
E eu conseguia falar para eles com toda tranquilidade o que ele estava pensando e o que ele estava sentindo. Quais eram as interrogações que vinham, quais eram as dúvidas que ele estava tendo. E eu já sabia quais eram. E eu conseguia usar aquilo para ajudá-los. Então, aquilo que às vezes a gente vive, muitas das vezes a gente não entende, mas aquilo vai ser utilizado em prol do reino. Então, se já passou, amém. Guarde aquilo que vai ser útil somente. Mas não fique preso a isso, não fique preso a traumas, não fique preso àquilo que o inimigo fez na sua vida, mas isso vai se tornar um grande testemunho para a glória de Deus. Amém. É isso aí. Estamos chegando aqui ao finalzinho já do nosso podcast. Você já falou muito sobre como o Concad impactou a sua vida, né? Naquele dia em que você foi impactado mesmo pela presença do Senhor naquele Concad, naquela manhã. E o nosso próximo Concad, ele tem um tema que nós estamos abordando, que é legado. E esse tema é um tema inspirativo e um tema de gratidão. Ele une as duas coisas. Nós estamos abordando esse tema para agradecer por todos aqueles que trouxeram até nós o Evangelho, o legado das Assembleias de Deus, o legado do Ministério de Madureira, e também estamos querendo inspirar a nova geração a dar continuidade a esse legado, né? Então, na sua visão, qual é o legado que a juventude Concad ou a juventude de um modo geral e atualmente precisa dar continuidade? Qual é o legado que você quer deixar para essa próxima geração que está chegando? Pastor Davi, o legado que a nossa geração tem que ter, que a próxima geração tem que ter, é um legado de quem conhece a Deus de verdade. Eu acredito que a nossa geração ela precisa se aprofundar mais em Deus e deixar a superficialidade, deixar de ser raso. Muitas das vezes a gente conhece Deus pelo testemunho do nosso pai, pelo testemunho dos nossos avós, pela fala do pastor ou do nosso líder, mas a gente tem que começar a ter a nossa própria experiência. É isso. De deixar de conhecer Jesus pelo que os outros falam, mas pelo que ele realmente é para mim. Por aquilo que eu conheço. Parar de contar a história dos outros e viver as próprias histórias. É isso. Eu gosto muito de trazer a história de Jó, né? Porque Deus, ele vai falar para Satanás: você tem visto meu servo Jó? Justo, íntegro, reto, né? Que se desvia do mal. E ali a gente sabe o que aconteceu, né? Sabe todo o contexto. Só que quando acaba a história de Jó, que ele está voltando ali a recuperar, né? Tudo aquilo que ele havia perdido, o que ele fala? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, era justo, era íntegro, era reto, tinha tudo isso, mas só conhecia Deus de ouvir falar. Depois que ele passou por tudo isso, ele fala: hoje os meus olhos te contemplam. Uau. É diferente ouvir falar, mesmo sendo justo, íntegro e reto, do que você ver Jesus, saber quem ele é, né? Isso aí assim, é o que eu vejo e é o que eu deixo pros jovens, né? Que tenham essa ânsia por Deus, de deixar ele trabalhar de verdade, se entregar por inteiro, deixar de viver e de ver somente as experiências dos outros e passar a experimentar Jesus de verdade, provar e ver de que ele é bom. Então, às vezes a gente conhece as histórias dos outros, mas a gente não tem as nossas próprias histórias. Eu vejo, nos últimos anos, eu vi Deus trabalhar em curas de formas sobrenaturais. A gente, quando começa a liderar, a gente começa a ter os discípulos ali, as ovelhas, quase como que filhos, né? A gente tem aquele amor. E eu vi situações de jovens, de esposa de jovem, que era recém-casado, quase falecer, e a igreja entrar em oração, nós buscarmos na madrugada, fazer jejum, oração, e a partir daquilo ali, a gente vê Deus mudando o cativeiro, mudando a situação. E hoje a pessoa está bem de saúde, de quase morto, a pessoa morando fora do país, vivendo o melhor dessa terra. Por quê? Pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Mas foram experiências que eu tive, e é o que eu gostaria e eu quero que essa geração tenha. Elas têm as próprias experiências. É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente quer ver o resultado final e não quer passar por todo o processo que tem que ser passado. Mas que vale muito a pena, vale. Porque quando chega no final,
Quando você começa a ver os resultados, o processo é insignificante, vamos dizer assim, vale a pena demais, não tem... Pastor Maico, foi muito bom, né? Nós já estamos encerrando e nós vamos encerrar com um quadro que nós estamos fazendo, que é o bate-bola jogo rápido. Eu vou fazer aqui vou colocar aqui algumas frases e a primeira coisa que vier na sua mente, você vai responder, tá bom? E aí, improviso, você já improvisou muito. Se qualquer coisa quiser deixar um rap aí também. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Um versículo que resume sua caminhada cristã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Um sonho ministerial. Pastorear. Olha aí. Eu acho que tem chamada, viu? Rapaz. Uma refeição, um prato, uma comida que você não troca por nada. Churrasco. É bom, né? Aí você falou nossa língua. Crente gosta de fogo, né? De brasa. E se você fosse viajar hoje, pra onde você queria ir? Mais a Bruna, mais o filho? Para os Estados Unidos. Estados Unidos. Um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer que ninguém imagina? Jiu-jitsu. Massa. Boa. Se pudesse almoçar com algum personagem bíblico hoje, quem seria? Eu sei que todo mundo naturalmente responderia Jesus, tá? Então, Jesus, todo mundo eu queria, pastor Davi, mas na hora. Salomão. Aí, então, o mais sábio, né? Pois Jesus, é isso aí. Um conselho que você daria para os mais jovens? Escutem os conselhos dos mais velhos. Boa. E tenham bons conselheiros, né? Não é qualquer conselheiro também, não. Exatamente. Se você tivesse que escolher um superpoder, qual que você escolheria? O primeiro que vem. Força. Boa. Seria bom. Uma frase que você ouviu, seja na Bíblia, seja de um pregador, seja no livro, e que hoje você toca ao seu coração, você sempre lembra dela. Uma frase do pastor Marcos fala bastante. Sim. O meu milagre chegará nas minhas mãos pelo poder das mãos de Deus. Amém, glória a Deus. Um desafio que você já superou por conta da fé. Ixi, teve tanto desafio que já superou por causa da fé. Escolhe algo que Deus te deu, um milagre que aconteceu. Olha, permanecer firme até mesmo dentro da casa de Deus. Olha aí. Porque muitas das vezes até dentro da casa de Deus você passa por algumas situações vindas de dentro da casa que às vezes só Deus para te sustentar. E eu vivi uma coisa muito forte com relação a isso. E para finalizar, Jesus para você é? Vida. Aí. Glória a Deus. Galera, nós estamos muito felizes com esse segundo episódio. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal, tá bom? Permaneça conosco nos próximos episódios. Eu tenho certeza que se você assistiu, né, prestando atenção, isso de alguma forma vai impactar você, vai impactar a construção do seu legado. Gente, muito obrigado aí por você que está nos assistindo. Eu quero aqui agradecer o pastor Maicon Jones. Obrigado pelo exemplo de homem que você é, de pai, de servo, né? E pelo seu sonho aí de pastorear. A gente sabe que são muitos desafios, mas que o Senhor já colocou a mão dele sobre isso e a gente sabe que ele no tempo certo fará tudo acontecer. E eu quero agradecer também ao pastor Rodrigo, mas antes de nós encerrarmos, deixa aí uma mensagem para toda a Juventude Concad. Imagina que essa mensagem vai chegar para todos os WhatsApps aí da Juventude Concad. Amém. Jovens, permaneçam firmes e constantes na presença do Senhor, se entregue a Ele por inteiro e busque ter as experiências com Ele. Conheça Ele no profundo, tenha uma vida de intimidade no secreto e conhecendo a Cristo, ainda que venham as dificuldades, se você estiver firmado na rocha que é Cristo, pode vir o vento, pode vir a dificuldade, pode vir questões políticas, podem vir questões ideológicas, mas você vai estar firmado nele. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor dessa terra. Porque a Bíblia garante que se nós quisermos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Então permaneça firme e constante na presença do Senhor, buscando intimidade com Ele. E você vai ser feliz. Amém, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.